Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast Foco no Imobiliário. Hoje o nosso episódio vai tratar dos estúdios, a nova tendência do mercado imobiliário, as locações voltadas para short stay. Estou aqui hoje com a co-apresentadora Mônica Recepucci e vamos bater um papo com você sobre essa nova tendência do mercado imobiliário que traz muita rentabilidade, gente, não é, Mônica? Exatamente. Olá, pessoal, mais um episódio do Foco no Imobiliário Podcast, né? O nosso querido podcast do setor, do mercado imobiliário. E nós estamos aqui hoje para falar dessa nova proposta, vamos dizer assim, que é nova, porque é relativamente recente, né, Fátima? Sim. Esses empreendimentos voltados para short stay, Airbnb, locação por curta temporada. Como esses empreendedores, né, o pessoal da incorporação, das construções civis, né, eles tiveram esse insight, né, de fazer esses empreendimentos, já criar esses empreendimentos, já com essa proposta, já pré-aprovada, vamos dizer assim, né, para locação por curta temporada. Isso porque, gente, essa necessidade, Fátima, eu creio que ela surgiu porque as pessoas elas começaram, né, a enxergar as locações por curta temporada, short stay, né, tipo Airbnb, como mais rentáveis do que a locação tradicional, não é mesmo? É muito, muito mais rentável, né, Mônica? Ela tem uma característica bem diferenciada, esse tipo de locação, porque ela traz uma rotatividade, né, de locatários muito grande. E dependendo da época, por conta de períodos de temporada, períodos de alta temporada, né? Como o final de ano, férias, durante esse período, o valor das locações sempre tem um acréscimo. Então, a rentabilidade nesse período é bem maior. Mas a gente tem observado que esse tipo de imóvel, que são os estúdios, short stay, eles têm uma recorrência grande de ocupabilidade, da locação mesmo, durante o ano inteiro. Eles vêm sendo utilizados não só para turismo, mas até para trabalho, pessoas que viajam, que vão para outras cidades a trabalho, elas preferem muitas vezes se hospedar num estúdio short stay a ficar num hotel, porque ela vai ficar talvez num período maior de uma semana, 5 dias, e ela vai se sentir mais à vontade. Exatamente. Num estúdio que está ali como se fosse uma casa. Os estúdios, eles têm essa proposta, né, gente? Eles são criados. E é bom, gente, chamar a atenção para um fato, né, Fátima? Existem empreendimentos que eles já criam com a proposta de estúdio, né? Com essa pré-aprovação, não precisa se passar por uma convenção condominial depois para ser aprovado em assembleia, como as pessoas que estavam fazendo locação tradicional sentiram que a rentabilidade maior estava com a locação short stay. Só que muitas vezes elas tinham esse óbice. No condomínio, né, do edifício delas, pela assembleia, não aceitava, né, que aquela rotatividade de pessoas ali, né, dentro de um condomínio, às vezes não era um prédio com muitas unidades, então eles se sentiam assim um pouco inseguros. E aí tinha que passar pela assembleia do condomínio e muitas vezes não era aprovado. E as pessoas não podiam fazer, então, a locação short stay, né, curta temporada. E aí, então, nascem esses empreendimentos já com essa proposta pré-aprovada. Não são todos que nascem assim, é importante, né, vocês, inclusive, buscarem junto às construtoras se já existe, né, essa orientação no sentido, né, de ser usada a sua unidade para locação short stay. Importante buscar isso antes para não se frustrar depois lá na frente, né? Principalmente os empreendedores, né?
Por quê? A rentabilidade é alta e esse tipo de imóvel ele tem características muito particulares, né? Geralmente esses imóveis, eles, por opção até mesmo do comprador, muitos deles já vêm até montados, com uma mobília já totalmente preparada para atender aquela rotatividade de pessoas que vai receber. E a pessoa realmente ela se sente em casa, né? Ela tem ali uma mini cozinha, ela tem um espaço mais aconchegante e às vezes ela está ali passando uma semana de trabalho, ela não quer ficar num hotel, o hotel é muito frio, né? O short stay, não sei se todos já tiveram essa experiência de estar num estúdio, né? Nessa proposta short stay, ele tem esse aconchego, ele traz esse aconchego, né, para a gente poder ficar ali mais tempo dentro daquele ambiente. E hoje, né, Fátima, com essa, vamos dizer assim, liberdade geográfica que as pessoas têm de trabalho, né, as pessoas hoje, elas vão para um lugar, levam seu notebook, levam, né, tem uma internet boa, elas trabalham naquele lugar, elas têm essa liberdade geográfica, então muitas pessoas optam, né, em ficar nesse tipo de estúdios, até mesmo quando elas vão fazer viagem de trabalho. Então, tem uns estúdios que são mais voltados para o turismo, né? Eles estão dentro mesmo de uma região mais turística, mas tem estúdios que são mais corporativos, tem uma pegada mais corporativa, estão mais dentro de centros urbanos, porque a pessoa ali não está para passeio, ela está mais para negócios. Então, cada, né, empreendimento vai ter a sua característica diferente. E a vantagem também é na questão da gestão, né, desses estúdios, porque a pessoa, inclusive, ela pode contratar uma plataforma para fazer toda a gestão para ela disso daí. E fora, né, o que a gente já falou, uma vantagem imensa, que é a questão da alta rentabilidade. É verdade. E essa questão que você colocou, Mônica, da natureza do estúdio, né, para qual finalidade ele é voltado, é bem legal, porque, por exemplo, São Paulo tem estúdios voltados exclusivamente para hospedagem de trabalho, né? É verdade. Já tem Nordeste, tem algumas regiões do Nordeste, eu vou falar aqui de João Pessoa, por exemplo, tem estúdios voltados para o turismo, né, para abraçar aquele turista que chega. Então, tem funcionalidades diferentes. E tem os estúdios que também, os empreendimentos que eles são mistos, eles são voltados, eles estão estrategicamente colocados em uma região de alta rotatividade turística, Isso. como também um centro urbano voltado para negócios. Para negócios, então é bem interessante. E a vantagem de ficar de ter um estúdio e se hospedar num estúdio é que esses empreendimentos, gente, eles têm toda a estrutura. Então eles têm lá uma mini academia, eles têm o coworking, lavanderia, né? Eles têm a lavanderia, tem toda a estrutura. No hotel eu tenho também a lavanderia, mas o estúdio ele vai te deixar mais à vontade. Com né? certeza. Ele vai te deixar mais à vontade. E para o locador, para o proprietário, é importante destacar, Mônica, que você até falou aí, que os estúdios eles nasceram realmente da necessidade de locação por temporada. E começou a acontecer que aqueles apartamentos que estavam em determinado prédio, que as pessoas, os demais moradores começaram a se incomodar com o aluguel por temporada, esses prédios, esses condomínios, melhor dizendo, eles mudaram a convenção para impedir a locação por temporada, né? Exatamente. E aí o estúdio, o empreendimento voltado para estúdio, ele já tem, como você disse, ele já é voltado para isso. Então, o proprietário não corre, uma vez lançado como locação para
short stay, Short stay. ele vai continuar sendo, não vai ser modificado, porque quem comprar, todos aqueles que comprarem, já sabem que ali vai ser short stay. Isso. Agora, se você tem, e é um ponto que deve prestar atenção, se você compra um apartamento num condomínio comum, que hoje, atualmente, ele autoriza a locação por temporada, não quer dizer que ano que vem ele vai continuar autorizando. Exatamente, porque eles podem mudar a convenção, vai que tem uma assembleia no condomínio, existe ali alguns condôminos que falam, olha, não está dando certo, a gente não quer continuar com a permissão para alocação com temporada. Aí eles vão para uma assembleia, vão votar, podem ser voto vencedor, e aí a convenção vai ser alterada novamente e vai ser proibida, então, a alocação por temporada. Isso, então, os estúdios, para quem deseja investir e ter retorno com segurança, é uma opção excelente, excelente. E aí, falando, Mônica, das empresas que são gestoras dessa locação, eu também considero muito importante, porque numa locação por temporada, short stay, e aí tem tudo já montado, decorado, né? Com todos os utensílios necessários, preparado mesmo. Então, quando entra um locatário ali, isso tudo tem que ser checado. E Sim. quando for devolver, isso também tem que ser checado, né? E a gestão do pagamento também. Uhum. Então, pro locador, proprietário, fica uma carga que eu considero grande. Então, acho importante aquele que investe em estúdio para locação realmente ter uma empresa de gestão dessa locação, que hoje tem várias no mercado e muito boas, né? Com certeza. Então, Fátima, trazendo aí as vantagens, né, que são muitas as vantagens de se ter, né, de se investir nesse tipo de empreendimento, né, tem uma pesquisa que fala que a rentabilidade para a alocação tradicional, ela gira aí de 0,4 a 0,7 ao mês. E pesquisas mostram que a rentabilidade para as locações no estilo short stay, né, curta temporada, vai de 1 a 2% ao mês. Então, é muito maior. Outra vantagem também que a gente pode trazer é a liquidez. Como assim? Esses imóveis, por eles têm uma característica, né? Eles são geralmente pequenos, né? São imóveis aí, a gente está falando de imóveis de 28, 44, 30, 28 metros quadrados, 30, mas que pequenos. Bem mobiliado fica muito funcional. Então, esses imóveis, por serem menores, né, e não serem, muitos deles não são tão caros, né, para o mercado, eles têm uma liquidez, assim, no sentido da pessoa, olha, eu quero vender. Eles são fáceis de vender, porque tem muita demanda, né, para esse tipo de imóvel. Agora, Fátima, vamos falar um pouquinho sobre o perfil. Qual é o perfil dessas pessoas que geralmente buscam esse tipo, né, investir nesse tipo de empreendimento, buscam por esse tipo de locação por curta temporada? Mônica, o perfil do investidor, ele é até bem variado, né? Tem aquele investidor que ele quer ter um imóvel voltado para curta temporada e ele quer, para ele ter uma rentabilidade mesmo, ele não pensa se é voltado para turismo ou se é voltado para o trabalho, ele quer apenas investir em algo que vai trazer um retorno bom para ele. Sim. E aí tem empresários, tem pessoas físicas mesmo que querem até construir um patrimônio futuro, né? Uhum. E também tem aquelas pessoas que acabaram de se divorciar. É verdade. Que elas encontram um local pequeno, já tem estúdios, gente, que já são entregues, montados
decorados e com todos os utensílios. Só levar a mala. É só levar roupinha e tá lá, né? E pronto, vai começar a vida funcional, ali. Né? É funcional. Também tem os pais que compram para os filhos morarem quando vão estudar em outro estado, Sim. em outra cidade, Sim. né? Juiz de Fora, por exemplo, se eu não me engano, tem estúdios próximos à universidade, sabe? Então, o público é bem variado. O short stay, ele é realmente o tipo de imóvel que ele tem um diferencial se comparado com os imóveis tradicionais para rentabilidade. Para rentabilidade. Ele é bem voltado para esse público investidor, né? É bem voltado para o investidor. E como você falou, aquele que é divorciado e comprou para recomeçar a vida, depois, quando ele quiser ir para algum outro lugar maior, já tiver superado ali, ele vai ter uma facilidade de alienar, de vender esse imóvel. Né? É muito fácil, porque a conta é essa, eu quero comprar um imóvel que valorize ou que vai me dar uma rentabilidade boa, e a rentabilidade do estúdio é certa. É verdade, né? Então a demanda é alta. Né? A demanda é alta, então acho que o estúdio hoje é um bom investimento, ele não é necessário ter um valor muito alto para investir. Exatamente, para dar ali como um sinal, né, uma entrada. Pode dar uma entrada, parcelar o restante, e mesmo se for pago à vista, ele ainda é um valor ainda menor do que um imóvel de um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, ele ainda é menor. E se comparado com a locação tradicional, ele traz uma rentabilidade, como você disse, bem maior, né? Com certeza. Agora tem que tomar cuidado só com o imposto novo. Exatamente. Vamos falar sobre isso um pouquinho, Fátima? Vamos. Sobre o temido, mal falados IBS, CBS, que com a reforma tributária está deixando muita gente, proprietários de imóveis, preocupados, não é mesmo, Fátima? Verdade. A gente, no episódio anterior, nós falamos até sobre isso, sobre essa nova forma de tributação, né, que é o IVA, que se subdivide aí no IBS, no CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. Para os estúdios, é importante que a alíquota, o estúdio primeiro, Mônica, ele é equiparado, de acordo agora com essa reforma tributária, ele vai ser comparado a uma hotelaria, serviços de hospedagem, serviços de hospedagem, justamente por conta dessa rotatividade de locatários. Faz sentido, né? E por isso ele não terá os mesmos benefícios que o imóvel comum, o imóvel tradicional. Então, ele vai ter, o estúdio, ele vai ter uma redução da alíquota de 40%, e a isenção do IBS e CBS que se tem na locação tradicional, que com relação ao número de imóveis, que são 3, os estúdios não tem essa questão de, se for 3, eu tenho 3 estúdios, eu estou isenta do IBS e do CBS, não. Justamente por ele ser equiparado ao serviço de hotelaria, de hospedagem, ele então, se você tiver apenas um estúdio, vai incidir. Então, você vai ter que pagar imposto de renda, IBS e CBS, com alíquota redutora de 40%, com desconto de 40%, uma redução de 40%. E no imóvel normal, essa redução ela vai até 70%. Vai até 70%. Então, daí eu vejo mais um motivo para quem investe em estúdio ter uma gestora
né, uma empresa gestora dessa locação, porque ela já vai fazer todo esse cálculo de forma que isso não vai impactar tanto no retorno da locação, né, Mônica? Da rentabilidade, que ele pode ter com relação a isso, né? Então a gente queria trazer muito esse tema para vocês, porque é um tema, né, que apesar de locação por curta temporada, né, tipo Airbnb, short stay, não é um tema tão atual, mas é bom, né, a gente traz essa informação também para o investidor, né? Muitas pessoas que querem investir, às vezes se sentem um pouco inseguras, né, de investir nesse tipo de empreendimento. A gente, né, tanto eu como Fátima, somos advogadas, nós atuamos na área do direito imobiliário e somos também corretoras de imóveis, né? Então a gente participa muito, né, Fátima, de lançamentos, de treinamentos de construtoras que têm essa proposta. E a gente vê que realmente hoje, para um investidor, né, a gente pode dizer assim que é um tiro certo, né? Com certeza, com certeza. Tanto é certo que no lançamento, antes do lançamento dos empreendimentos voltados para short stay, já assim, antes do lançamento, em torno de 30%, 40% já vendidos, quando chega no lançamento já são 50% das unidades vendidas, e vende muito, muito rápido. E as construtoras, todas elas fazem um estudo prévio, porque também elas não querem ter prejuízo. Então, cada vez mais está tendo procura por esse tipo de imóvel, por esse tipo de locação. Você que é investidor, procure, se ainda tem dúvidas, procure se informar sobre isso. Pode entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas, e pode ter tranquilidade que, se você pensa em investir em locação short stay, em estúdio, você com certeza terá rentabilidade. Então hoje nós ficamos por aqui com mais um episódio do Foco no Imobiliário Podcast. Pedimos para vocês que, se esse episódio foi, né, útil para você, deixa aqui o seu like, ativa o sininho e já se inscreva no canal. Nos vemos no próximo episódio de Foco no Imobiliário Podcast, o podcast no mercado imobiliário.